Eu acabei de ler um livro que falou muito comigo, sabe, mexeu muito comigo. E eu queria compartilhar com vocês um pouco, falar sobre ele e dizer que é um livro que eu não acho que ele seja indicado para garotada. Eu vejo que tem muito professor de língua portuguesa, professores, enfim, que gostam de indicar esses livros. Eu fico imaginando meu filho que vai fazer 15 anos lendo um livro desse. Vai ser uma tortura. Para mim foi um deleite. Não porque eu seja uma pessoa sofisticada e goste de alta. Não, nada disso, nada disso. É, é porque para ler esse livro, aproveitar esse livro, a pessoa tem que ter um pouco de bagagem de vida, tem que ter. Eu acho que ela tem que ter ganhado coisas e perdido. Tem que ter amado e sido abandonada por esse amor, perdido esse amor. Tem que ter sofrido traições e ter traído também. Tem que ter sofrido decepções e também entender que decepcionou pessoas. Tem que ter, sabe, lutado e perdido a luta, sabe, tomado, sabe, umas pancadas da vida, aquela coisa do discurso do rock, né? Não é, a questão não é quanto você bate, mas quanto você aguenta apanhar e se levantar e tal. Então você tem que ter, ouvir aquele discurso do rock e sentir, entendeu? Porque eu estou falando de um livro que o narrador já morreu. Já morreu. Nosso narrador, ele já conta logo de cara o dia que ele morre. Ele está contando do pós-morte a vida dele. Acho que você já matou a charada. Você já está pensando, pô, é aquele que tem a dedicatória ao verme que primeiro roeu as minhas frias carnes e tal. Exatamente. Estou falando do Memória Póstumas do Brás Cubas. E tem um livrinho aí que a garotada lê, tal, que é Os Dois Morrem no Final. Que é, né, eu até brinco, eu não li o livro, não sei se realmente os dois morrem no final, mas eu posso garantir para você que o Brás Cubas está totalmente morto. Então não há plot twist, não há reviravolta nessa história, o cara está morto e está no pós-morte lá, morto, contando uma história. Então você não espere dele que ele vai te agradar. Ele não tem nenhuma obrigação de fazer bonito, sabe? Ele está morto, ele mesmo na história ele fala. Eu já morri, então eu estou morto, nem vou fazer rir, nem vou chorar. Tal. No capítulo 71, ele ainda fala que o livro tem o seu ritmo, e se o livro não é bom, a culpa é do leitor. Eu achei muito legal isso. E aqui a gente vai ver a história do Brás Cubas. Ele conta que morreu, quando morreu, do que morreu, morreu de pneumonia. Isso é nas primeiras páginas, não é spoiler, não é nada. E depois a gente vai ter, assim, primeiro a gente vai ter um retrato da sociedade do Rio de Janeiro do século XIX, lá pelos anos de 1800 e alguma coisa. Ele vai pontuando historicamente e tal, alguns acontecimentos, você vai se localizando no tempo. Segundo, que você vai acompanhar a história dele de criança até que ele morre. E vai ver uma vida cheia de contradições, como é uma vida de qualquer pessoa. Ele não é um herói, ele não é um santo, ele não é um vilão, não é um monstro. Ele é um cara que passou pelaquela sociedade com aspirações, com dinheiro, né? Ele era uma família abastada, embora a família tivesse dinheiro, eles gostavam de esconder a origem humilde, que o primeiro Brás era um fazedor de barris e tal. E ali você vai conhecer personagens incríveis como o Quincas Borba, que é amigo dele na juventude, um menino cheio de ideias, serelepe e tal, e depois você vai encontrar com ele mais lá para frente na vida já ele mendigo, morando no escadão de uma igreja, e depois vai encontrar com ele de novo, líder de um movimento dos humanitas, tal, que tem uma filosofia que vai revolucionar o mundo, que pode tal, é uma filosofia muito doida, e se fosse hoje em dia ele teria um perfil no YouTube, um canal, TikTok, todo lugar, tal, para difundir os humanitas para humanitas, tal. Você tem as paixões do Brás Cubas, a primeira paixão dele, que foi uma espanhola, Marcela. Quem nunca se apaixonou por uma espanhola, Marcela? Mulher da vida, mulher, né? Eu só descobri que ela era uma mulher da vida, assim, uma mulher, uma garota de programa, né?
da época, porque as notas de rodapé do livro me contaram, senão eu ia demorar para entender. Eu ia entender só mais para frente, mas ali a roda de rodapé, porque o termo para dama e tal era um termo tão assim, tão suave, que eu não tinha entendido. Aí depois, mais para frente, eu entendi quando diz o texto que o amor de Marcela pelo Brás Cubas durou 14 meses e 100 contos de réis. Exatamente o tempo que durou o amor de Marcelo. Quando acabou o dinheiro do Brás Cubas, acabou o amor. E depois ele conhece uma outra moça, a Virgínia. Não, Virgínia não, é uma outra moça que ele se apaixona, ele meio que se interessa e tal, só que ele descobre que a moça, apesar de linda, inteligente, sensível, ela tinha um probleminha no pé. Ela era coxa, era linda, era bonita, mas era coxa. Ou seja, totalmente pragmático. Serve para a sociedade? Não serve, tá? Descarto. Aí, esse era Brás Cubas, um cara assim. É um livro. Aí ele tem o cunhado dele, que é um cara que vem de escravizados tal. Tem os relatos dele quando o garoto que maltratava os escravizados que eram da casa onde ele morava. Ele batia na moça, quebrou um negócio na cabeça da moça, porque a moça não quis dar um doce para ele, ainda jogou cinza no pote de doce que ela estava fazendo e disse que ela tinha feito de pirraça. Olha que menino ruim. Tinha um menino da casa lá, que era um escravizado que nasceu na casa, né? E ele subia no menino, lá no rapazinho, lá e fazia o rapazinho ser tipo como se fosse um cavalo para levar ele para os lugares. Olha só. Brás Cubas, em momento algum, ele diz que é santo no livro. Ele é um cara que passou pela vida. Tinha sonhos de ser alguém, de ser um cara famoso, criar algo que levasse o nome dele para a eternidade, ou emplasto Brás Cubas, uma panaceia para curar todos os males. Será que ele consegue fazer o emplasto? Aí essa aí eu não vou continuar, porque senão é spoiler. Porque é interessante, eu fiquei na dúvida se ele ia conseguir ou não, mas eu acho que não sei. Então é um livro fantástico, gostoso de ler, capítulos curtos, rapidamente você lê. É importante pegar um livro como esse, que tem as notas de rodapé, porque tem muitos termos que realmente já caíram em desuso da língua portuguesa. E a ironia, o Machado escreve fantasticamente. É o primeiro livro dele em primeira pessoa, pelo que eu pude apurar. Então, é muito bacana o tempo todo. Você vai conhecendo os personagens a partir dos olhos do Brás, né? Ele que narra, ele que vai apresentando os personagens. Eu achei muito legal que ele enterrou o pai 8 dias depois. Ele e a irmã que se amavam estavam brigando pela herança, cunhado se metendo e tal. Bem coisa de família mesmo, né? Muito bacana. Eu gostei muito, pretendo ler mais coisas do Machado de Assis e não vou ficar também enrolando vocês aí com vídeo de 30. Se escrever um vídeo bom de resenha de livro, vai ver da Tatiane Feltrin, que ela é boa, eu não. Eu só venho aqui para contar um pouco que eu li, de uma forma que eu gosto de falar, como se a gente tivesse sentado tomando um café, batendo um papo e eu falando do livro. Eu não sou muito de ficar mergulhando profundamente nas entranhas do livro para trazer. Será que está refletindo esse negócio? Eu fechei para não ficar. Porque o outro vídeo eu fiquei com um brilho aqui, parecendo que eu estava com um efeito. Eu acho que eu estou com a mesma coisa. Agora vai assim mesmo. Então tá isso, gente. Se você quiser acompanhar mais o Titio tá nas redes lá, Titio dos Livros, tá lá no Tik, no Insta, e onde você me procurar, acha. Até no SPC você me acha também. E essa foi a leitura. Memória Póstuma de Brás Cubas, do Machado de Assis. Valeu!